Agora a gente vai conversar um pouquinho com egressos que foram convidados para passar a experiência e como que impactou, né, a formação, a passagem pelo nosso programa na carreira profissional deles. Então, com muito prazer, eu convido aqui para compor a nossa mesa. É uma mesa redonda, né? Então é um bate-papo. Eu, inclusive, deixo aberto para dúvidas, perguntas. Todo mundo pode participar, acho que a ideia é essa. A mestre Cristiana Albuquerque, que é da turma de 2016, que foi titulada em 2019. A mestre Isabela Martins Agatão, da turma de 2019 também. E o mestre Anderson Brasil Coutinho, da turma de 2020. Obrigada aos três... Ok. Obrigada aos três egressos que toparam, aceitaram o nosso convite. É um prazer tê-los aqui, principalmente para contar um pouquinho, né? Alguns já se titularam há algum tempo, então já tem aí uma trajetória após sair do nosso programa. Então a ideia é que vocês conversem, é um bate-papo, fiquem bem à vontade. Obrigada mais uma vez pela presença. Vou pedir só para que vocês sigam depois, né? Pra gente pendurar, fica mais fácil, eu estou meio desastrada. Primeiramente, boa tarde, né? Eu sou a Cristina Albuquerque, mas o pessoal aqui na UESO sempre me chamou de Tina, né? Então, para quem já é dessa época da UESO, né? Eu sou a Tina. Eu sou da primeira turma de biologia da época da UESO, isso em 2008, há 18 anos atrás, né? O Alex, inclusive, foi meu primeiro professor de biologia no primeiro período, né? E é uma história muito bonita, né? Tudo que a UESO e a UERJ Zona Oeste hoje me deram, porque eu entrei com 17 anos na graduação, né? Zero maturidade. Na época, inclusive, eu assistia só as matérias que eu tinha mais interesse, né? Eu não era aquela aluna tão aplicada para todo mundo. E o mais importante é que os professores nunca deixaram de acreditar no meu potencial, né? O Ronaldo Figueiró me orientou no mestrado, e durante a graduação ele foi meu professor, né? E tomei muitos esporros, tipo, olha, você é muito boa, para de faltar as aulas, né? Então, assim, e quando eu me formei, foi um momento muito complicado, porque quando eu entrei aqui na UESO, na época UESO, né, com 17 anos, eu via os professores jovens, alegres, tipo o Alex, né, o Ronaldo, a Jéssica também foi minha professora, e eu pensava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem eles, né? Eu quero fazer ciência. E quando eu cheguei no meu último período para me formar, eu engravidei da minha filha, né? Saí, fui trabalhar com outras áreas. E aí eu falava assim pro Figueiró, né? Ronaldo, ó, eu volto, né? Eu volto, eu vou me afastar, eu vou ter minha filha, mas eu volto, né? E quero fazer mestrado e doutorado, né? E ele falou assim, quando voltar me procura. E passaram os 3 anos, né? Os 3 anos eu sumi, fui fazer outras coisas, fui trabalhar com outras coisas, fui ser mãe, né? E 3 anos depois eu voltei, falei, olha, me orienta, eu quero muito, né? E nesse momento era 2016, 8 anos depois, né? De quando eu entrei na universidade. E nessa época, eu tinha feito um curso para condutor de visitantes do Parque Estadual da Pedra Branca. Até a palestra agora de inicial me emocionou muito, porque falou dessa região de Guaratiba, que o INEA cuida, né? Foi um curso ministrado pelo INEA. Então, eu passei 5 meses dentro da floresta da Pedra Branca, sendo treinada pelos guarda-parques e pelos gestores do INEA para atuar ali com aulas de campo, para atuar ali com pesquisa, com visita, com guiamento de visitantes, né? E aí eu falei pro Ronaldo assim, falei, eu quero muito que você me oriente. Ele, vambora. Só que eu ainda sou um pouquinho abusada, né? Aí eu falei assim, mas eu quero escolher o que eu quero fazer. Ele, como assim? Eu falei, eu quero a Pedra Branca. E aí ele, por quê? E aí eu falei, olha, eu tô vivendo dentro da maior floresta urbana do país. Né? O Parque da Pedra Branca é 3 vezes maior que a Floresta da Tijuca, para vocês terem uma ideia, né? O maior pico do estado. E aí eu falei, e é um local completamente carente, né? É um local que ninguém conhece, que as pessoas não sabem que existe, que tem pouquíssimas pesquisas, porque o INEA é burocrático para você fazer pesquisa, né? E aí ele falou, você vai fazer o que você quiser, ainda assim eu te oriento, né? Então eu abri a linha de pesquisa no INEA, a gente correu atrás juntos,
e eu consegui, né, fazer o mestrado. E aí, uma coisa muito importante de ser falada, que a Jéssica se emocionou muito, né, com a questão social desse programa, é que naquele momento que eu virei para ele e falei, eu quero estudar, me ajuda, eu tinha uma filha pequena para criar, né, eu precisava trabalhar, e aonde eu ia fazer um mestrado e trabalhar ao mesmo tempo? Né? E além de tudo que casou, a área ambiental ganha meu coração, é dona do meu coração. E aí ele falou, não, a gente abriu um programa aqui, você vai fazer aqui. Eu falei, tá, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas tudo bem, você vai fazer aula à noite. E isso mudou a minha vida, porque programas de mestrado, eu acharia 1 milhão para escolher, 1 milhão de instituições, mas não um que eu pudesse estudar à noite. E trabalhar, e criar minha filha, né? Nessa época eu era bolsista do Gafrey Guinle, do Hospital da Unirio, né? Eu era terceirizada lá. E eu saía da Tijuca às 4 da tarde, pegava o trem, vinha para cá, fazia as minhas aulas. E graças a esse programa, né? E aí em 2019 eu concluí, né, o mestrado. E aí, nesse período, eu consegui concorrer a uma vaga na Oceanos, que é a empresa que eu trabalho hoje, né, que hoje é a maior empresa de análises ambientais privada, né, do país. E aí, na época, eu consegui concorrer a uma vaga, e por ser formada no mestrado daqui, eu consegui uma vaga de supervisão. Então, quando eu entrei na área ambiental, eu consegui entrar num cargo melhor, né, por conta do programa. E de lá para cá, passaram-se quase 7 anos, né? E eu sou muito feliz. Eu falo muito do programa em todos os lugares que eu vou. E aí eu virei para o Ronaldo e falei, você tem mais um desafio. Ele, qual? Eu falei, agora eu quero fazer doutorado. Inclusive, convido vocês a abrirem em breve o doutorado do programa. Né? Nós que trabalhamos, né, temos famílias, filhos, a gente também quer estudar. Né? Então, começamos esse desafio de procurar um programa de doutorado para mim. E lá na Oceanos, quando eu entrei, né, foi meu primeiro emprego na área ambiental. Eu entrei como supervisora de microbiologia e trabalhei no laboratório por 1 ano, né, cuidando da parte de análises ambientais de microbiologia e parasitologia. E aí, depois de uns 2 anos trabalhando lá, eu fui para a parte de gestão da qualidade. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar com acreditação de laboratório, com a parte da ISO 17025, né? Para quem não conhece, é a norma internacional de competência em laboratório. Então, hoje, todos os laboratórios que eu coordeno são acreditados pelo Inmetro através dessa norma. E foi quando o mundo da metrologia se abriu na minha frente, né? Eu comecei a entender de validação, de metrologia, de realmente calibração de equipamento, toda essa parte normativa, né? Então, meu conhecimento na área laboratorial ampliou muito com a parte de qualidade. Só que aquela cientista gritava dentro de mim, tipo assim, gente, olha só, a qualidade é incrível, mas eu sou uma cientista, né? E aí eu fui até o diretor da empresa e falei, olha, eu vou embora. Ele, como assim você vai embora? Eu falei, eu vou embora porque eu quero estudar. Eu tô aqui fazendo a mesma coisa há muito tempo, eu quero estudar, eu quero aprender. E aí eu ouvi, estuda pra mim. E aí nesse momento, né, isso mais ou menos em 2022, eu voltei a fazer pesquisa dentro da empresa privada que eu trabalhava e que eu entrei graças ao programa. E aí, eu comecei a desenvolver, a parte de P&D, né? Então, eu passei a desenvolver as novas análises que o laboratório precisava e acreditar esses novos laboratórios no Inmetro. E aí, por fim, para concluir toda essa falação, né? Porque eu falo bastante, mas a história é longa. Para concluir, o laboratório virou para mim e falou assim, olha, a gente precisa montar um laboratório para analisar radiação ionizante. E aí, radiação é um tema que, né, ninguém fala de radiação ionizante. Eu falei assim, mas por quê? Ele, porque a portaria de potabilidade pede análise de radiação ionizante, e hoje a empresa gasta fortunas enviando para fazer em São Paulo, e a gente quer ter o nosso laboratório. Eu falei, eu vou aprender isso. E aí eu estudei 2 anos, né, essa área de radiação ionizante, e em 2023 a gente fundou o nosso próprio laboratório de radioquímica. Então, hoje, lá na empresa, né, a gente recebe amostras de água tratada de todas as estações de tratamento do país para monitorar se os índices de radiação ionizante estão dentro, né, do permitido para potabilidade. Além de outras análises que a gente faz nessa área e atendendo a outras legislações. Então, esse laboratório foi meu grande presente na área ambiental. Hoje eu coordeno esse laboratório.
ele é acreditado pelo Inmetro. A gente atende a todas as legislações ambientais do país, né, que solicitam esse tipo de análise. E aí, no ano passado, eu ingressei no doutorado, né, consegui, através da COP, né, da UFRJ. Hoje eu faço o doutorado de engenharia nuclear na COP, graças a uma parceria entre a minha empresa e a universidade. A minha empresa me libera uma vez por semana para estudar, né, e a universidade me permite fazer as práticas do doutorado no laboratório que eu trabalho. Então, cada método que eu implemento, cada coisa que eu valido, cada item acreditado conta como, né, desenvolvimento do programa. E aí, o que eu queria deixar para concluir toda essa falação, gente, é que o programa mudou a minha vida, né? Se eu não tivesse passado por aqui, desde a UESO, desde a faculdade, desde tudo, mas principalmente o programa de pós-graduação, eu não teria o mestrado na área, eu não teria ingressado na vaga que eu ingressei, eu não teria força e não acreditaria tanto no meu potencial que eu conseguiria, né? Eu não teria fundado a radioquímica, eu não teria feito nada disso, eu não estaria no doutorado hoje. Então, o que eu quero deixar aqui é um agradecimento gigantesco de como esse programa mudou a minha vida, né? E tem potencial de mudar muitas vidas. E, mais uma vez, partiu o doutorado do programa, hein? Gente, eu não falo tão bem quanto ela não, tá? Bom, me chamo Isabela Martins, acredito que a maioria já me conheça. A minha história também segue do mesmo princípio, basicamente, da dela. Fiz biologia, né, de formação, só que a vida tem suas demandas e eu precisava trabalhar. Então, eu fiquei por muito tempo batendo ali, falando como é que eu vou chegar ao doutorado se eu não consigo fazer o mestrado. E aí, em algum momento, eu conheci a professora Ida Carolina, através da atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2018, e conversei com ela, e ela topou a ideia de algo para a região, voltado para a nossa região, voltado para a nossa Zona Oeste, que é aquilo que me move e me motiva a trabalhar. E aí a gente começou a buscar estruturar o programa, o projeto que entraríamos. E em 2019, eu ingresso. Basicamente, eu assisto um mês de aula no presencial e acabo caindo dentro da pandemia. Foi um tanto desafiador, né, esse processo que a gente viveu. E como do território mesmo, a gente não tem ainda, não tinha equipamentos eletrônicos, não tinha expertise. Os professores tiveram que adquirir habilidades que não estavam preparados naquele momento. Muitos não sabiam ferramentas que poderíamos usar, a maioria eram pagas, né? O que existia no momento era pago, estava se cobrando muito caro. E como que se montava aulas que eram presenciais, dinâmicas, interativas, para dentro de um programa ali fechadinho no Zoom, que tinha 1 hora para acontecer. E isso aconteceu, só que a gente também se estruturou muito rápido. Porque um aluno via uma coisa diferente e mostrava, e falava assim, professor, dá para usar essa ferramenta, que acho que vai ser interessante, virava um quadro dinâmico. Então a gente se adaptou muito a esse processo. Mas foi um processo doloroso, porque apesar da gente estar ali, naquele momento a gente não se conhece, não se via cara a cara, não tinha mais contato, e eu vim para um programa que era presencial porque eu queria esse contato. Eu tinha feito uma pós-graduação que era online, eu falei, eu não gosto de nada mais online, não quero ficar no computador, eu quero conversar com pessoas, eu quero conhecer projetos, queria fazer o meu projeto todo no território, e de acordo com a pandemia eu tive que modificar, e ele teve que ter alterações, porque eu não podia sair pelo território, fazer meus cursos, dar minhas oficinas, então a gente adaptou. Uma das coisas que eu fico muito feliz de falar é que, como uma mulher preta, eu aprendi muito durante esse processo de descobrimento do doutorado, né, a caminho para o doutorado, né, esse processo, né? E quando a gente foi pensar tudo isso, eu venho descobrindo, venho conversando no meu território, eu venho descobrindo que eu sou uma mulher preta. Porque dentro dessa parte de trabalhar o tempo todo,
basicamente Campo Grande virou uma área só para dormir. Um local que eu passava simplesmente para dormir e ia de volta para as atividades que normalmente eram na Zona Sul ou na Zona Norte. Então, é muito difícil para a gente que fica fora do território ter o pertencimento. E hoje, uma das coisas que eu busco quando eu vou fazer atividades, quando eu vou mostrar para as pessoas, é essa questão do pertencimento. Quando a gente pertence, quando a gente se encaixa no território, a gente aprende muito mais com ele. E foi o que está acontecendo comigo. Hoje, eu tenho muito prazer de estar aqui representando também a professora Maria Cristina, que atualmente eu estou junto com ela dentro de uma atividade. Eu sou bolsista TCT dela e o mestrado foi o que possibilitou eu estar vinculada, fazer pesquisa junto. E aprender a microbiologia também foi desafiador, mas foi algo que me deu um outro olhar. Porque como as oportunidades que eu tive eram muito dentro do INEA, muito para fora, coisas muito mais voltadas para campo, eu não tive a oportunidade de desenvolver laboratório. Então, eu não tive essa vivência. E essa casa aqui, desde quando era o ESO e agora o ERJ, que a gente lutou bastante para ser, a gente vê que as pessoas que estão aqui, elas se importam umas com as outras, se apoiam. Às vezes a gente tem problemas, a gente fala assim, a gente não tem água destilada, eu corro num laboratório, eu converso com algum amigo e falo assim, a gente consegue se um olhar novo para a ciência. Me trouxe de volta aquilo que eu tinha perdido em algum momento, porque dentro da vida de trabalho a gente acaba se perdendo. E eu queria muito fazer pesquisa. Eu tinha o sonho desde pequenininha de fazer pesquisa. Mas como que você faz pesquisa no Brasil se você não tem apoio financeiro, se você não tem incentivo do governo para você continuar, e se a gente não tem programas que facilitam a entrada e a vida social, porque a gente quer estar aqui. Mas como? Porque sem dinheiro, sem como ficar, a gente não tem, a gente não produz. Então, eu quero muito agradecer esses 10 anos de trabalho que vocês tiveram, porque eu sei que a luta da Maria Cristina é para melhorar cada vez mais, que ela vai se jogando para o alto, e a gente vai tentando buscar esse movimento, e a gente tem falado muito sobre o doutorado, que eu acho que é uma necessidade, né, depois desses 10 anos, a gente pode pensar, e a gente vem tentando mudar a vida, mudar a realidade social de Campo Grande, principalmente, mas da Zona Oeste inteira. E aí a gente expande isso, a gente vai parar em Itaguaí, a gente tem vários alunos aqui que vêm de longe, mas que ainda se sentem acolhidos nesse território. Porque a gente está falando, às vezes, com a Baixada, mas a Baixada tem os mesmos problemas daqui. A gente se comunica, a gente se integra. Então, a gente precisa dar continuidade. E quando a gente fala de ter um doutorado na casa, é também pensar nisso. Porque esses alunos que saem daqui formados, eles querem continuar. Mas para continuar, às vezes tem que ir para outro programa. Aí a gente se matricula em outro programa e lá tem outra temática, tem outra vivência diferenciada. A gente acaba saindo do nosso território para continuar produzindo, para continuar fazendo ciência. E eu gostaria muito de continuar fazendo ciência no meu território e formar mais alunos. Como bolsista, eu tenho conseguido passar um pouco, né, para esses novos alunos, para o pessoal que está começando, esse olhar da ciência, falar, olha, aqui dentro tem vida, tem coisas acontecendo que são interessantes para a gente e que eles não imaginam, porque eles ainda são da graduação ali, estão começando a engatinhar nesse processo. Então, para a gente... para mim não me estender muito, porque eu até escrevi, porque senão eu vou embora, né? Então, eu queria muito agradecer a todos os professores, né, e todo esse processo de 10 anos, e entender que o mestrado, ele não é apenas um título, ele é uma ferramenta de transformação social e coletiva, e que nosso território precisa, expandindo através dele, ecoar cada vez mais e formar cada vez mais pessoas. Obrigada.
Boa tarde a todos. O último a falar só se lasca, né? Já falaram tudo. Belas colegas vocês, hein? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Brasil Coutinho. Sou aluno da pandemia. Sou aluno daquela turma, depois de vocês, que essa turma aí, não sei como se desdobrou para fazer aquele edital rodar, para fazer aquele processo seletivo rodar e para fazer aquelas aulas rodar. Foi o caos lá em casa. E na casa de toda a minha turma que eu já liberei, está assistindo aí no YouTube. Não, galera, turma de 2020. Porque nós não tínhamos, para os novos, eu falo, não existe motivo para não tentar, para não fazer. Não existe. Quebrar paradigmas, eu tive que quebrar. Eu sou do tempo da aula aqui, ó. Aqui. E não na tela do computador. Que ele falou mesmo e já foi. Já foi, assiste o que está gravado. Não existe. Quando eu vim para o ESO, a Jéssica brinca muito comigo e a Eide, né? Vande, Ronaldo também. Eu vim para o ESO. Eu passei por diversas escolas no Rio de Janeiro. O FRJ, Fiocruz, UF, FGV, o UERJ. Mas não, eu queria vir para o ESO. Vocês estão entendendo? A Jéssica me emocionou muito e eu não quero nem olhar para ela, porque senão eu vou começar a chorar também. A questão de pertencimento, colegas, que vocês falaram para a região, é muito importante, é muito, garotada que está chegando agora, é muito mais importante do que vocês pensam, do que o sentimento que está dentro de vocês. Muitas das vezes a região é mais do que esquecida. Ela fica jogada num cantinho, nem sei se cantinho do pensamento. Eu queria que vocês tivessem a coragem de enfrentar. Enfrente, traga, discuta, debata, troque dentro do bom senso, da inteligência, do equilíbrio e da educação. Mas troquem. Não é porque a pandemia, sim, foi um desafio para a nossa turma, e acho que para a turma seguinte também. Mas tem. O mestrado não é só título. É muito mais que título. É como se abrisse na sua cabeça várias janelas. E nem estou me referindo a oportunidades de trabalho. Eu estou falando de você com você mesmo. Ou mesma. É para você, não é para ninguém. É um sentimento seu. É um crescimento seu. Venha. O programa de pós-graduação aqui me possibilitou grandes coisas. Se eu tivesse me conhecido, eu tinha levado você para o Mendanha. Fiquei lá como gestor daquela unidade por 3 anos e 8 meses. Convidei o ESO para participar do Conselho Consultivo. E uma das coisas como mostra que nós temos que colocar para fora desse muro foi quando eu falei, ao ESO. Quem? Ao ESO, gente, a universidade aqui da Zona Oeste. Quem? Eu falei, é o ESO, acabou, é o ESO, acabou. Então, assim, levar essa bandeira, levar o nome do programa, levar tudo que é produzido aqui, eu não tenho o que falar, é fantástico. Mas temos uma missão. Agora, o ERJ Zona Oeste, temos que trabalhar com o nosso e-commerce. Precisamos estimular o e-commerce, os produtos que são trabalhados, gerados, produzidos pela pesquisa de vocês. Falei isso recentemente, Eide, Jéssica e Leandro. Muita gente lá fora, não só aqui, mas eu quero me limitar ao meu território. Não faz ideia do que acontece aqui. Ensino, pesquisa, extensão. Sentapu agora no e-commerce também, pessoal. Nós temos que vender isso. Faz parte de você que está assistindo a gente também vender essa ideia. Então, assim, o programa, eu sou muito grato a todos os docentes, que eu tenho certeza que tiveram que se reinventar também naquele período de pandemia. Eu sou muito grato à equipe de apoio, secretaria e todos. Eu sou de uma turma, meninas, que até hoje se perde para andar aqui dentro. Me perdi hoje de novo.
Por quê? Porque eu assisti aula pelo computador, né? Anexo 2. Eu falei, Cristo, aponta onde é o anexo 2. Então é assim, mas não é por isso. E a pesquisa que é feita aqui dentro é linda. É linda. E eu acho que a gente tem que ter um pertencimento disso e mostrar o que está acontecendo aqui. Abre, sim, portas o mestrado. É fato. Eu não preciso nem debater isso. Você ter cada vez mais a titulação e o conhecimento, você cria pontos diferenciais no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está sofrendo grandes transformações novamente, com a falta novamente de mão especializada em determinadas áreas. Então, estudar é o básico. É o básico. Mas o estudar, o programa e o mestrado, antes de o mercado de trabalho, é para vocês. Sou muito grato a tudo que eu vi aqui. Eu me diverti muito. Eu não sei que é esse tal de curupira que vocês estão com medo, não. Curupira, saci, cuca. Eu não sei, não. Mas vocês estão com mais medo desse sucupira do que a menina que eu passei no correio. Quanto tem que tirar? 4,75. Melhor tirar 5. Vocês estão com mais medo que ela numa prova lá que estava rolando. Então, sucupira, né? O pânico na TV. Mas Deus vai ajudar vocês, gente. Calma. Calma que Deus vai ajudar vocês. Então, assim, eu acho que concordo, meninas. Eu estive aqui dentro conversando. Eu acho que temos, além do e-commerce, nós temos um grande desafio, o doutorado. Essa casa precisa de um doutorado. Ed, toma um remédio de pressão, deve ter lá no carro. Deve ter um Diovan lá no carro, Ed. Então, assim, é preciso. Esse território precisa disso. Temos sim. Eu não gosto de olhar para a Jéssica, dá vontade de chorar, gente. Ô, Jéssica, o que acontece? Temos mentes brilhantes, mentes fantásticas, mentes muito mais lapidadas e aprimoradas que a minha. Estão escondidas, com a dificuldade, às vezes, de se deslocar para áreas mais distantes, por motivos que os senhores e senhoras todos sabem por quê. A gente não está na casa dessas pessoas, mas sabe que a dificuldade existe, mas não é falta, às vezes, de interesse. Vamos tentar amadurecer. Total apoio, né, pessoal, dos ex-alunos aqui com o doutorado. Deve ser o sucupira, deve ser maior ainda. Deve ser igual aquele monstro de marshmallow do Caça-Fantasma. Então, o que acontece, pessoal? Mas nós temos que avançar nisso. A região precisa, o território precisa. Como disse, o último não tem muito o que falar, a não ser a gratidão que eu tenho a externar a todos vocês, ao programa, e sem sombra de dúvidas, o diferencial que esse fez na minha vida. Muito obrigado pelas portas abertas, muito obrigado pelas palavras de carinho, muito obrigado por escutar experiências. Eu fui e voltei. A resiliência é de suma importância. Muito obrigado por, às vezes, falar, eu não estou conseguindo. Calma. Faz de novo. Escreve de novo. Muito obrigado. Eu vou parar porque está embolando. Um beijo. Gente, só para finalizar, eu queria deixar um último recado aos professores. Por ter sido da primeira turma de biologia da UESO, né? A gente sabe que naquela época a dificuldade era muito maior, não que ela não exista hoje, né? Mas Jéssica, o Alex, estão aí desde o começo, o Ronaldo, sabem que era muito mais difícil. E uma coisa que eu tive muito pouco na minha graduação, por conta dessas dificuldades, desse início, foi aula de campo, né? Eu sentia muita falta, eu fui ter a primeira com o Ronaldo Figueiró, já no final da graduação, né? E aí, uma das coisas que eu fiz quando fiz o curso lá no Parque da Pedra Branca, foi montar uma aula de campo para a área de biologia e meio ambiente. Então, hoje, a gente, né, a equipe lá do parque, junto comigo e mais umas pessoas, a gente tem uma aula de campo que a gente, de 3 horinhas, que a gente faz com as pessoas dentro do Parque da Pedra Branca. E aí a gente faz um circuito com eles, mostra, né, os simulídeos lá, os insetos bioindicadores, a gente mostra o aqueduto histórico que tem, conta um pouquinho da história ambiental do Rio de Janeiro e faz uma trilha e mostra o local para eles. Então, caso vocês tenham interesse, pega meu contato com o Ronaldo, que a gente começa a levar. Eu já fiz uma vez com o pessoal daqui em 2018 ou 2019, mas a pandemia fez tudo dar uma parada, né?
Em seguida eu fiz com colégio, com curso técnico, mas é uma aula muito bacana, né? E aí vocês tendo interesse, entrem em contato que a gente organiza para levar o pessoal para a floresta também e conhecer esse parque lindo que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? A gente agradece muito, né, as experiências e a participação. A professora Eide vai entregar a nossa plaquinha comemorativa para cada um de vocês. Obrigada. Mas a gente gostaria de abrir um minutinho de fala para os egressos ou para os estudantes que estiverem aqui presentes e quiserem fazer algum tipo de contribuição ou comentário. Alguém quer falar? Aproveitem o momento, é o momento do discente. Quem? Cláudia, peraí então, a Cláudia foi... Não, ele vai falar também. Boa tarde a todos. Depois, por livre e espontânea... Para voltar, inclusive abrir mão do programa de doutorado que eu tive acesso lá por conta disso, que em 2017 eu tive um problema familiar que fez com que eu não pudesse me ausentar tanto tempo da minha casa. Se já existisse programa aqui, né, o CPA, com certeza eu já seria uma doutora, né? Então, por enquanto, eu sou uma doutora em formação coaching, né? E me abriram portas, sim. Essa formação, portas foram abertas para mim. Inclusive, hoje eu sou uma servidora pública em cargo comissionado aqui dessa instituição, componho a equipe do nosso biotério, sou muito grata por isso. Tenho a oportunidade também de atuar como professora convidada em uma disciplina no próprio programa, e atuo também em programas de pós-graduação em instituições privadas, né? Então, eu digo até que o programa ele não é apenas multidisciplinar ou interdisciplinar, ele é transdisciplinar. A partir do momento que tem um olhar holístico, em que pessoas de diversas formações têm a oportunidade não só de continuar estudando, mas também de contribuir com a sociedade, que é o mais importante, né? E quero agradecer a oportunidade a vocês. Obrigada, tá? Vou passar a palavra. Só se você quiser. Se quiser ficar daí, fica à vontade. Só você ficar lá.
Eu fui outra vez que você vai também. Olá, boa noite. Não sei se é boa noite ou boa tarde. Então, eu sou formado em Geografia. Para mim, ver a professora Kátia aqui foi um prazer, porque ela foi minha professora lá. Então, quando eu vi, eu falei, nossa, muito tempo. Eu estudei em 2000, 2003 lá. Então, foi um prazer enorme. E quando quando eu soube do projeto aqui do programa, foi 2015. Então, eu tentei 2015, 2016, 2017 e nada. E quando chegou em 2018, que eu fiz a seleção, a professora ainda estava na seleção, ela falou, olha, pode até ser, mas eu preciso que você mude o projeto. E eu trabalhava eu era tutor de graduação na UNOPAR, trabalhava com ferramentas do EAD, e ela deu a sugestão, trabalhar as ferramentas do EAD na educação ambiental. E foi um desafio, porque trabalhar com um tema que você nunca viu, eu de geografia, mas eu aceitei o tema, aceitei a proposta. Foi muito bom, a gente aprendeu muito aqui. Nós inauguramos o café na sala, nós trouxemos a cafeteira, trouxemos pão, biscoito, que a gente vinha do trabalho. E sair da terra, quase 7 horas da noite, chegar aqui não era fácil. Era uma caminhada longa, quase 2 horas de transporte. Mas a gente venceu. E quando a gente estava no finalzinho já do mestrado, veio a pandemia, eu perdi meus 2 empregos, minha esposa perdeu dela de 24 anos de empresa, eu perdi o meu de 10 na perna e um de 6 na tutoria da UNOPAR, perdi minha casa, perdi meu pai. Então, assim, eu tive que dar uma parada. Eu tive que parar o mestrado, falei, eu preciso parar, porque senão minha cabeça não vai aguentar. Eu pedi a pausa, a professora Jéssica estava aí, e voltei, eu não queria voltar, eu não queria mais, alguns daqui sabem, e foi difícil. Muito difícil. Foi muita perda. E fosse a da minha esposa, a professora Rosana, a professora Maria Rita, e falaram, vai, continua, que você chegou até aqui. Continua. Isso é uma fase. Você vai passar. E eu me preparei, escrevi a observação, acho que foram, sei lá, 120 páginas, eu acho que era no mínimo 90, não sei. E eu fiquei a madrugada inteira estudando, a madrugada inteira montando, não sabia o que fazer, porque você fica desnorteado. E vim apresentar, não sabia se era o certo, mas vim apresentar. E no final, fica aquela mesa, né, decidindo sua vida ali. E eles falaram, olha, faz aquele drama total, não sei o quê, você vai não sei o quê. E no final, você tirou 7, você passou. E depois de tanta perda, depois de tanta luta, você passar, é muito gratificante. Porque você vê que valeu a pena estar ali. Valeu a pena ver professores que valorizam o seu trabalho. Chegar aqui cansado e falar assim, eu tenho que estudar ainda? Tenho que estudar. E a gente vem no trabalho corrido, muita coisa para fazer. E quem trabalha como professor e administrativo em empresas, eu faço 3 trabalhos ao mesmo tempo. É muito corrido. E você chegar aqui e ver professores, continua, não para, que vale a pena. Não para. E hoje está um doutorado da Rural e falar que sim, eu consegui chegar lá, eu consegui vencer uma batalha de 50 pessoas, sei lá, 100. Você passar entre os 10. Então hoje o professores eu falo, valeu a pena. A Zona Oeste hoje tem potencial? Tem, porque nós estamos aqui. Vale a pena. Hoje vale a pena, às vezes você fala assim, eu não quero mais ser educador, eu não quero mais ser professor, ninguém te respeita mais. As pessoas xingam você em sala de aula, como eu fui xingado essa semana. O aluno me xingou, me desrespeitou, mandou todo mundo lugar. E você fala assim, vale a pena continuar com essa educação do jeito que está hoje, sem respeito, sem limite? E hoje eu falo com o professor, com um aluno de vocês, vale a pena. Não para. Não para. Obrigada, muito legal, né? Ver o depoimento.
Muito bom a gente ver que tem docentes que fazem a diferença, que transformam, né? É emocionante. A Silvia quer dar a última palavrinha e aí a gente vai fazer o intervalo com o coffee break, tá? Vamos lá, registrar. Oi, gente. Vou pegar aqui as duas, né? Eu queria deixar meu depoimento pelos 10 anos, até porque eu tô nova, né? Entrei esse ano. Mas minha gratidão começa com a professora Maria Cristina, que está aqui. Eu vou me emocionar também. Todo mundo! Porque foi ela que falou, você tem que ir para o ESO nos ajudar. Eu trabalhava no outro espaço, né? Eu sou jornalista e a minha área é a comunicação. E ela ficou quase um ano. Você tem que ir para a UERJ me ajudar. A gente precisa desse envolvimento com a comunidade. A gente precisa mostrar o que a gente faz. Então, ela teve muito... por eu estar aqui, eu devo muito a ela, né? Essa referência. E falar da importância do território, do pertencimento. Também falar da importância dos professores que estão aqui. São vocês que são a base para que a gente possa desenvolver, para que a região possa desenvolver. Tem tantas pessoas maravilhosas aqui dentro que não dá nem para ficar enumerando, mas são todos maravilhosos. Eu tive um acolhimento imenso da Vande e do professor Ronaldo Figueiró, porque eu fiquei tentando fazer, até para saber como é que era, né? Como é que eu poderia evoluir. Então, assim, eu também estou emocionada, mas assim, eu trabalhei aqui com a professora Catarina, com a professora Luanda, e foi muito importante o meu trabalho para hoje eu estar aqui também, porque eu conheci os professores incríveis que me permitiram, né, cursar o mestrado, que é uma coisa que também a comunidade precisa. Nós realmente precisamos de mais mestrados, de mais doutorados. Eu costumo falar que a UESO é um grande mediador, né, da gente aqui em relação ao poder público, em relação ao governo, ao Estado. Na verdade, é o grande poder público, né, o mediador do poder público com as nossas demandas aqui do território. Então, a gente tem que fortalecer cada vez mais a UERJ, Zona Oeste. Obrigada. A gente vai ter que abrir mais uma fala rapidamente, que são importantes, né? Boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Eu sou a Aline Martins, eu sou da primeira turma junto com a Cláudia, com o Marcelo. E uma coisa que eu posso dizer quando eu vim para cá é que eu fui acolhida. Porque eu sou engenheira, eletricista, e eu já tinha recebido uma negativa de um outro programa, dizendo assim, você não tem perfil. E eu lembro que o Alexander estava na banca quando foi a entrevista, e eu tive que perguntar, até falando essa semana sobre isso, eu pedi para perguntar, eu tenho perfil da vaga? Porque senão eu vou embora, nem termino de participar do evento, do processo seletivo. E eu fui aceita. E nisso que eu fui aceita, a minha turma era tão interdisciplinar, tão múltipla, que às vezes era meio caótica, que me fez ver, mesmo sendo engenheira, que dava para trabalhar com educação, porque na época eu estava dando aula na FAETEC, eu era professora do curso técnico de eletromecânica, onde eu fui para a Colômbia. O Alexander conseguiu um dinheirinho da FAPERJ para ir para a Colômbia, iam apresentar um trabalho que também estava dentro da minha pesquisa. E esse acolhimento, eu percebi que trabalhar com múltiplo é muito importante. E o mestrado profissional é muito importante, você consegue trazer suas próprias práticas. Você pesquisa aquilo que você está fazendo, aquilo que você trabalha. Hoje eu estou fazendo um doutorado profissional, estou terminando, se der tudo certo, ano que vem estou fechando meu doutorado no IFRJ de Milão, na área do ensino de ciências, só que eu trabalho com robótica educacional em espaços não formais. Então, como hoje eu trabalho no Museu Ciência e Vida, que fica em Duque de Caxias, e lá a gente está desenvolvendo a robótica,
Eu trouxe uma outra perspectiva da robótica, mas eu trouxe a perspectiva para o ensino de ciências. Não é a robótica pela robótica, é muito fácil trabalhar com robótica dentro do técnico, né? Que é máquina. Mas e como é que essa máquina interage com professores? O meu público-alvo hoje são normalistas, na minha pesquisa, que para começar a inserir a robótica, por conta de tantas coisas que tem na BNCC, a BNCC da computação, que vai entrar agora, a obrigatoriedade e tudo mais, trazer desde lá de baixo para não se terem medo de máquinas, nem de tecnologia. Então, o mestrado da UESA, ela me trouxe uma outra perspectiva e esse acolhimento me levou aí para um doutorado também profissional. Que também eu estou com uma turma múltipla, caótica, mas é muito bom. Esse caos da interdisciplinaridade, às vezes, a gente fala assim, não vou... É ótimo, porque você consegue ver a perspectiva de outras pessoas, você consegue trabalhar com outras formações, e de igual para igual, não é eu sou melhor, eu faço isso, você faz aquilo, não, todo mundo trabalhando junto. Então, eu só tenho a agradecer, principalmente a Alexandre, que me aceitou aqui, que ele me conseguiu também o dinheiro, que hoje eu não tenho medo de ir para evento nenhum e nem pedir. Aqui eu aprendi a pedir. E muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Nesse momento, então, a gente encerra a mesa redonda com os egressos. A gente vai ter um coffee break, só que assim, todos de casa, a gente vai entrar com as comidas e bebidas, vocês não precisam sair, a gente só espera um pouquinho de calma para a gente conseguir organizar, mas fiquem aqui, todo mundo pode ajudar, confraternizar. Esse é o nosso intervalo e o momento das trocas, das conversas, vamos aproveitar. Obrigada.